Fala galera, aqui Guilherme Massa, cofundador e CMO da Liga Ventures. Esse aqui é o LigaCast, o seu podcast em que a gente tem trazido cases de empresas que estão transformando resultados e inovação na prática dentro das suas empresas, dos seus mercados e da sociedade. Para encerrar essa primeira temporada de 2024, eu estou aqui com um convidado especialíssimo para a história da Liga, Diego Barreto, CEO do iFood. Muito bem-vindo. Valeu, obrigadão. Já tenho aqui, a gente bate um papo já há uns 10 anos já, né? Já, quase Até 10 que enfim anos você já me convidou para vir aqui hoje. Poxa, é verdade mesmo, hein? Olha só que fiquei devendo esse convite, mas guardei para um momento bem especial. É verdade. Nessa temporada a gente falou praticamente só com C-level de grandes empresas e daí eu guardei especialmente para a gente fechar com chave de ouro aqui a tua presença nesse dia. Justamente porque você acabou de fazer essa transição no cargo de VP de Estratégia e Finanças para a posição de CEO. E aí, tá recém-fresco aí, o que mudou na tua cabeça? Se é que mudou alguma coisa dessa sensação? Acho que tem vários elementos. Assim, acho que do ponto de iFood não mudou nada, né? Assim, a empresa tem uma visão muito clara, tem uma estratégia muito clara, o plano está definido. Eu e o Fabrício, naturalmente, temos perfis diferentes, mas a gente está saindo do mesmo ponto A e a gente quer chegar no mesmo ponto B. Então, assim, não existe uma alteração estrutural, né? Tá bom. O que mudou, acho que muito, cara, é a agenda, né? A agenda mudou muito. Acho que mudou em dois aspectos. Acho que tem um lado que é um aspecto de você ter que redefinir prioridades em termos da tua atenção para aprender. Então, pensa, numa área que eu estava já há muito tempo, existe uma necessidade menor de aprendizado daquilo que existe e uma necessidade de pensar mais sobre o que vem depois. Nesse momento eu estou fazendo uma transição. Eu estou agora descendo mais em áreas que eu tenho um menor aprendizado para depois pensar sobre o futuro. Então eu estou voando com esse negócio. A agenda mudou muito. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez por mês agora eu estou rodando com um time comercial. Fazendo rota, Brasil afora, e aprendendo, e vendo o restaurante falar, e vendo o supermercado falar, a farmácia falar, o pet shop falar. Então, essa agenda mais intensa de aprendizado, ela tá forte. E tem que ser assim. Daqui a pouquinho, enfim, aí a gente sobe um pouco e aí começa a olhar para questões mais para frente. Acho que a outra coisa que mudou é o como se prioriza a agenda externa, né? Então, é um negócio meio estranho, assim, né? Porque você precisa começar a dizer não para coisas que você historicamente gostava de fazer e você gostava das pessoas. Mas você precisa. Por quê? Porque agora você precisa alocar o tempo em outras coisas, né? Então, isso acho que é a grande mudança. De resto, bem administrado minha vida pessoal, tem um equilíbrio muito bom, o resto das coisas estão bem, continuo lendo muito livro, parei de escrever agora um pouco, mas tá bom, esses continuo dois lendo. Aqui já tá atualizado. Para quem ainda não leu, o executivo e o cientista executivo e na nova economia, leitura obrigatória aí para quem está falando de inovação nesses tempos. Agora, um ponto interessante, porque até da nova economia você acaba citando a gente, foi quando a gente se conheceu, de você estar querendo essa transição para a nova economia. E agora você está assumindo a liderança da empresa, talvez das principais referências de empresas tech, unicórnio, etc., do Brasil. Não dá um frio na barriga de mudar de uma liderança do founder, e que você mesmo é um dos caras que defende muito isso, de ter um time que protagoniza muito uma liderança com cara de fundador, e agora você que é um cara vindo de fora, trazer essa visão? Então, cara, essa é uma pergunta muito boa. Se eu estivesse vindo de fora e se eu não tivesse um comportamento de founder, com certeza eu não estaria onde eu tô. Com certeza absoluta. O Fabrício nunca teria feito a sucessão para uma pessoa com essa característica. Então, eu tô no Grupo Móvel há 8 anos, especificamente no iFood há 6. E o meu comportamento é um comportamento de founder. Então, eu não sou do ponto de vista do papel, mas o meu comportamento é. E como que chega nisso? Porque de alguma maneira você mesmo estava refletindo que a tua trajetória era subir na hierarquia corporativa como executivo, e como a gente vê em inúmeras empresas. O que mudou no Diego, ou o que deveria mudar em outros executivos para falar, ok, estou vindo aqui com cabeça de founder? Cara, sabe que eu acho que não mudou nada. Eu acho que tem a ver um pouco com um label, né? Então, é como se eu falar assim, você é brasileiro, e aí você muda, sei lá, para a Suécia. E aí, passado alguns anos, você fala, cara, como eu tô feliz aqui, como eu me dou bem com os suecos, como eu entendo a cultura, como eu aprendi rápido a língua, como eu gosto da comida, enfim. E eu te pergunto, o que mudou? Talvez não tenha mudado nada. Talvez você só tenha nascido no Brasil. Mas as suas características são
características que se aproximam, nesse exemplo meu aqui, qualquer, se aproxima do sueco. Aqui eu acho que é exatamente isso. A minha característica sempre foi de um founder. Mas eu comecei pelo mundo das grandes corporações, em que você tem mais a figura do executivo. E quando eu olho para o meu passado, eu consigo enxergar vários elementos assim. Então, assim, eu consigo enxergar o Diego que um dia, com 13 anos de idade, foi atrás de patrocínio para poder fazer o uniforme do time de futebol da rua. Cara, que criança que faz isso? Criança joga futebol na rua. Que criança quer ter a camisetinha... time com camisa, time sem camisa. Exato. O meu time tinha camisa e uma camisa bonitinha, padronizadinha pra nós, sabe? Puta, o Diego é o Diego que organizou, cara, o primeiro campeonato de corrida de patins de rua na cidade que eu nasci. Porra, eu arrumei patrocínio, eu fui no bombeiro pegar um alvará, fui na polícia militar pegar um alvará, levei uma caixa de som pra praça da cidade, as pessoas se inscreveram, aí as pessoas foram fazer o circuito, e aí elas passaram por ruas que não podia para poder encurtar o caminho e ganhar, ou seja, deu errado. Uma mistura de visão com execução? Isso. Cara, os livros são isso. Para pensar assim, que dinheiro que eu ganho com livro? Nada. No Brasil não se ganha dinheiro com isso. Mas, cara, eu falei, puta, isso é um projeto e tal, vou fazer e tal, vou testar, vamos ver e tal, vamos executar. Então, você é um comportamento. É um comportamento de founder. Só que eu nasci no Brasil, né? Só que eu entrei por um outro caminho que te rotula como uma pessoa que não tem essa mentalidade de founder. Então, eu sempre fui na prática, eu só não tinha um rótulo. Cara, achei genial. Até porque me lembrou muito da conversa quando a gente se conheceu. De alguma maneira, você tinha me perguntado lá, acho que 2016, por ali, né? 2016. Falado assim, eu tô pensando em fazer essa transição, mas que caminho você sugere, vocês que estão num ambiente mais startup? E eu lembro que porque eu tenho usado essa referência com outras pessoas até hoje, que é assim, você tem essa intenção? Então vamos lá. Você pode fundar um negócio. Eu lembro que na época você falou, pô, mas não tenho nenhuma ideia específica aqui, acho que não é o meu momento também de vida. Você pode entrar numa startup no estágio mais inicial. Você falou, pô, mas talvez eu vou ter um salto ainda de aprendizado, de acomodação, do aprender as coisas. Não sei se é bem isso. Falou, ou achar alguém que já tem um pouco mais de robustez e que está justamente querendo trazer uma maturidade de gestão aí que você encaixou ali na Móvel. E eu tenho falado disso para muita gente. E daí o teu gancho aqui era, se não mudou nada, ou pelo menos a tua perspectiva é que você só estava tentando achar a sua Suécia ali, isso é replicar para outras pessoas ou tem gente que na tua leitura falou, olha, eu acho que esse cara aqui nunca vai conseguir migrar? Cara, é replicável, mas é muito difícil. Eu vou dizer por que é difícil. Não é difícil porque você não consegue. É difícil porque ainda tem muito pouca opção no Brasil. Então, cara, vamos lembrar. Quando a gente se conheceu, em 2016, eu trabalhava na Suzano Papel e Celulose e eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo no Brasil, né? Tem umas empresas aí surgindo, chamando atenção. 99 não era ninguém há 3, 4 anos atrás, todo mundo tá usando esse negócio. O iFood ninguém conhecia 2, 3 anos atrás, agora tá todo mundo pedindo comida por aqui. Alguma coisa estava acontecendo. E aí, de curioso, eu descobri a Liga Ventures, que um amigo meu, com o qual eu relatei isso, falou, cara, vai lá com essa galera trabalha, na época vocês tinham também um trabalho com a Porto. Isso. Falei, puta, vou lá. E fui lá por... cara, me lembra assim, eu cheguei lá e bati na porta. Entrei foi lá, assim mesmo que e aí, meio turma, assim, brotou bom? um cara na mesa lá, falou, olha, esse é o de terno, dinheiro. né, gravata, né? Ô, tudo bem, prazer e tal. E, cara, volta a cabeça para aquela época. Quem que tinha além de vocês? Quase ninguém. Não tinha... Não vou nem falar do que vocês fazem, vamos falar do ecossistema. Sim. Não tinha Nova Bra, não tinha Cubo. Se tivesse ali, estava começando. Tava começando junto. Cara, a Endeavor também tinha uma estrutura ainda bem menor do que tem hoje. Os fundos de Venture Capital no Brasil, cara, tinha... Você conta numa mão. Sim, era né? pouquíssimos. Pouquíssimos. Cara, a figura do seed, né? Da galera colocando ali 50 mil, 100 mil, formando um poolzinho, era também pequena, né? Você lembra, você tinha ali na época o João Kepler da Bossa Nova, Sim. que era um cara meio solitário, assim, falando sobre isso, né? Perfeito. Hoje você tem um monte de gente. Os fundos gringos não investiam no Brasil. Não, naquela época, assim, você contava nos dedos, era exceção. Caso, Exatamente. Então, cara, veja, por que deu certo pra mim? Porque eu tinha um perfil? Sim. Mas também porque, cara, eu fui buscar uma das pouquíssimas opções e fui entrando, uma hora deu certo. É verdade que muita coisa evoluiu. Cara, de 2016 para 2024, porra, o mundo Brasil mudou pra caralho. Uma coisa impressionante.
mas ele ainda é pequeno, né? Você sabe disso melhor do que eu. Perfeito. Aliás, até uma pergunta que eu queria emendar com isso, porque uma coisa é a gente falando na perspectiva do Diego, da sua transição. Outra é a gente olhando na perspectiva iFood. O iFood hoje é um lugar meio único? Tem poucos iFoods ou só tem o iFood no Brasil? Não, tem mais. Eu acho que tem mais, assim. Tem uma galera muito boa, que já tem uma boa escala, que já consegue atrair pessoas que querem fazer esse movimento. Então, acho que apesar de não ser brasileiro, mas tem uma operação fortíssima aqui no Mercado Livre, o Nubank. Você tem Madeira, Olist, né? Essa galera de QITech, Doc, enfim, dá pra gente citar aqui muito nome bacana, Log, tem muita gente legal. Que independente de ser parecido ou não com o iFood, no final tem os mesmos fundamentos nesse sentido, né? Eles só são diferentes porque é natural que sejam diferentes. Só que ainda é pequeno pro tamanho do Brasil. Nós somos a nona maior economia do mundo. E aí a gente vai fazer uma lista legal de empresas já de porte, que vão ter o quê? Umas 20, 30. Depois você tem uma base que é bem maior, mas que esse pessoal que está no corporativo, nas empresas grandes, elas têm dificuldade de acessar essas empresas. Por quê? Porque tem um custo de transição. O custo que eu topei quando eu saí da realidade Suzano e vim para a realidade móvel na época, cara, eu abri mão de 60% do meu salário. Você conversa com 10 pessoas, 9,9 dizem, eu não vou abrir mão, de jeito nenhum. Então, tem também um lado, e aí esse é um ponto interessante. Quando você fala, cara, o que você mudou, né? Então eu te disse, eu não mudei porque eu já tinha essa mentalidade de founder e eu tinha a intenção. E aí quando aparece a barreira, o custo, o pedágio, você fala, tem que pagar. É uma analogia também do fazer o livro, mas tem o meu tempo, aí Exato, fazer o MBA... tem que pagar. Agora você pega pessoas, por exemplo, em grandes corporações, que falam, cara, eu não suporto mais isso aqui. A burocracia, quantidade de comitês, os SLAs, etc. Aí você fala pro cara, pô, vem aqui pegar essa startup que já tá, cara, faturando 100 milhões, 150 milhões. Porra, tem um modelo de negócio sustentável, vai crescer, mercado em desenvolvimento. Aí ele fala, quanto vou ganhar? Metade do que você ganha, mas você vai ganhar stock options, se der certo, vai rolar. Porra, metade? Metade não. Então, acho que tem um lance de comportamento, mas tem um lance também de intenção. Quando você não tem intenção, não rola, não vai, né? Entendi. Faz muito sentido, até porque eu tenho conversado com muita gente e geralmente bate nessa hora de falar, pô, mas eu comecei vendo propostas. Lembro lá atrás, com vários colegas que acabaram fazendo essa transição para Facebook, para Google, enfim, para Amazon, que era o que se tinha de empresas, digamos, mais tech, mas era replicar um modelo que já existia na gringa aqui no Brasil. O iFood não é essa praia e vários desses caras que você comentou não são essa praia. Não. Cara, assim, de todas as pessoas que eu conheço nessas empresas que a gente mencionou aqui há pouco e outras que cabem claramente nesse conceito, cara, é raro você encontrar pessoas que vieram das grandes big techs gringas. Porque o que você está procurando, provavelmente você vai achar muito mais na matriz do que na subsidiária. Perfeito. Então, para pensar. E não falo isso em tom de crítica, é um fato, né? Então, para pensar assim, o core do desenvolvimento do produto tá onde? Tá fora. Matriz, O core do desenvolvimento de tech tá onde? Tá fora. A estratégia do portfólio como um todo, não da operação local, do portfólio, tá fora. Então, isso não faz aqueles profissionais piores, né? Essas empresas têm ótimos profissionais, são ótimas escolas, mas eu não acho que necessariamente é essa referência que a gente está buscando nessa discussão aqui. Acho que a referência dessa discussão aqui são pessoas que têm uma capacidade de iterar muito grande. Então, você precisa de tech, produto, essas coisas mais próximas. Segundo, são pessoas que estão dispostas a estourar os canos, né? O que quer dizer estourar o cano? Você sai um pouco da linearidade que você tem de água passando num cano. Você precisa falar, cara, vou furar um buraco aqui e pegar essa quantidade de água que tá saindo e vou fazer um negócio aqui. E furar mais um buraco e fazer isso aqui. Então, no iFood, por exemplo, a gente tem um gráfico que a gente mostra assim, empresas que têm uma pessoa até 10 mil num eixo. E a gente fala assim, empresas que controlam tudo num Excel e empresas que controlam tudo num RP, né? E aí o que a gente mostra é que tem uma faixa aqui que você deveria estar sempre tocando as bordas. Saindo às vezes, entrando meio no caos e voltando. Por quê?
Porque eu não posso virar uma empresa de 10 mil, hoje eu tenho 6 mil, e tá dentro de um RP. Por quê? Porque senão eu fico linear. Eu tenho que operar de uma forma mais solta. É esse tal do buraco nos canos. Eu nunca vou para uma zona em que eu entro em risco, que eu coloco a minha empresa em risco. Eu não estou discutindo aqui reputação. Claro. O que estou discutindo aqui é desenvolvimento, capacidade criativa. Então, essas empresas aqui eu acho que tem. Empresas que você trabalha mais no nível da subsidiária, é natural que você tenha menos isso. Por isso que eu acho que a grande referência está nessa lista que eu fiz aqui, mas enfim, cabe mais um monte de empresa aqui dentro. Então, de alguma maneira, você tocou num lado do que faz a diferença para esses indivíduos. E do ponto de vista agora que você está na cadeira lá do Fabrício, ou que era do Fabrício, né? De fundador, mas na verdade de principal referência de liderança na empresa. Que coisas que você já vê que fala, cara, isso aqui eu preciso fazer diferente ou eu vou ter que fazer diferente porque você não é o fundador e ao mesmo tempo você precisa que as pessoas te identificam como a referência da liderança. Cara, tem várias coisas. Eu poderia citar várias, mas eu acho que eu vou pegar a principal. Acho que você tem que entender qual é a legitimidade que você tem para determinado tema. Né? Então, a gente é muito arrogante, a gente, ser humano, né, é muito arrogante em falar sobre tudo. A gente é muito arrogante. Para pensar nisso. Tem gente que discute política aí e nunca leu um livro sobre. Tem gente que defende candidato e não parou para poder estudar um pouquinho os candidatos. Por quê? Porque a nossa arrogância, a nossa ideologia, as nossas raízes nos fazem se sentir no direito de simplesmente expressar uma opinião. Perfeito. Todo mundo é técnico de futebol, né? Exato, exatamente. Então, cara, eu acho que você tem que buscar o que você tem legitimidade. Então, o que significa ter legitimidade? Significa que o Fabrício é um cara que tem muita profundidade em tecnologia, inovação, inteligência artificial. A minha profundidade é menor do que a dele. E tá tudo bem. E nessa hora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar construindo a visão, mesmo não tendo a profundidade. Tenho que continuar mobilizando as pessoas, mesmo não tendo a profundidade do Fabrício. Enquanto isso, eu preciso estudar, eu preciso ter essas reuniões. Eu dei o exemplo do comercial, vale o mesmo aqui para a tecnologia, e gastar tempo para ir ganhando mais profundidade. E aí talvez você diga, mas um dia você vai chegar onde o Fabrício está, em termos de tecnologia, inovação e IA? Eu digo, talvez não. Aí vem a humildade de você falar, então eu vou trazer mais gente para me ajudar nesse processo. Pessoas que também vão fazer isso. Quando você olha para o Fabrício, ele tem o lado dele em que ele não tem a máxima profundidade em outros temas. E ele trouxe ao longo do tempo pessoas para fazer esse papel, para ser essa referência. O CEO não precisa ser o super-homem, não precisa ser a Mulher Maravilha. E eu não quero ser isso porque eu não sou. Até porque, se a gente olhar para o fundador, vai acabar criando um mito de que eles são realmente... Porque ele é o fundador, ele conhece tudo de tudo, né? Cara, o Fabrício, ele teve uma jornada aqui no iFood, tem ainda, porque é presidente do conselho, lógico, né? Óbvio, que é maravilhosa. Sabe por quê? Porque ele é muito bom em algumas coisas e inteligente o suficiente para se apoiar em outras pessoas no que ele não é muito bom. Então ele estuda para tentar ficar muito bom, mas ele já tem pessoas muito boas e ele se apoia. Então, é um misto de capacidade, inteligência e etc. com humildade. E aí é onde você confronta a arrogância de todo mundo ser técnico de futebol. Então, é assim que eu estou tentando equilibrar isso, né? Ou seja, estudando muito o que eu não sou profundo, trazendo as pessoas para perto e dando espaço para elas, inclusive, para ser referência em alguns temas, enquanto eu vou tentando, ao longo do tempo, ocupar esse espaço, não porque eu preciso, mas porque eu preciso ter o conhecimento para fazer bons julgamentos, para fazer boas perguntas, e naturalmente você vai ocupando espaço como consequência. Vou aproveitar que a gente ainda não entrou efetivamente na jornada, o iFood, a IA, etc., porque tem que falar disso um pouco, mas é porque eu tenho falado com muitos, digamos assim, pares seus de empresas, ou gente que está querendo fazer transição, cai em dilemas que hoje eu falo assim, caramba, o Diego é uma boa referência para isso, porque ele veio do mercado tradicional, foi para a nova economia, e agora chegou num patamar de projeção dentro de uma empresa da nova economia. Assumindo que a gente encontre outros suecos, né? que já tenham características, digamos, mais inatas ou de inconformismo, de querer furar ali os canos. O que você pensa que sejam bons caminhos para... Vou fazer uma entrevista num cara assim, vou tentar achar o meu espaço para... antes até, talvez, da entrevista, de mapear quais são os players. O que são boas recomendações para falar, cara... Você já falou uma aqui que é a humildade, que talvez o ambiente corporativo tradicional fala, olha, eu quero o cara que bata 120%
do job description. Mas que mais que você se lembra, e até agora, né? Porque efetivamente deve, talvez não um processo formal de recrutamento, mas você passou por uma transição. Então, no mínimo, você se sentiu um pouco avaliado de dou conta dessa cadeira ou não. Para outros caras que estão querendo fazer isso, e aí? Cara, eu tenho uma metodologia que funciona muito bem. E aí? Ela não quer dizer que vai funcionar para você, mas ela funciona bem se você estiver disposta. Eu resumo ela com uma frase. E a frase é: passarinho que voa com morcego acorda de cabeça para baixo. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa frase quer dizer que quando você está dentro de uma tribo, você vai se moldando àquela tribo. Uhum. Então, a primeira coisa é, cara, você precisa entender o que é aquilo que você está querendo entrar. Do ponto de vista... E não é a empresa. Mas, cara, o que vai rolar lá dentro? Como é que funciona? Qual o esquema? Como é que é o comportamento? Como é que as pessoas se viram lá? E, cara, se você não entender isso bem, você tem uma chance de estar fazendo a decisão errada. E não é que a decisão é boa ou ruim, porque a empresa é boa ou ruim. É errada pra você. É a tua vida. E, cara, como é que você descobre isso? Vivendo na tribo. Vivendo na tribo. Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, esses dias um garoto me procurou e falou, cara, eu sou advogado e eu quero migrar para o mercado financeiro. Eu falei essa mesma coisa para ele. Eu falei, cara, você precisa começar a andar com gente do mercado financeiro. E não é andar sob a ótica de trocar seus amigos. Mas, cara, você almoça 5 vezes por semana, certo? Do trabalho. Pô, tira 1, 2 vezes para poder encontrar pessoas que estão lá, nessa tribo que você está buscando. Não é procurar emprego. Vai conversar com essas pessoas. O que esses caras estão lendo? O que esses caras estão discutindo? Qual que é o tópico? Que newsletter que ele assina? Qual o prompt que ele faz? Porque aí, cara, à medida que você vai fazendo isso, o que você começa a fazer? Você começa a consumir aquele ambiente, né? Então, se eu te encontro com alguém e o cara me fala, cara, o que você lê? Eu vou falar 2, 3 coisas. Aí ele vai chegar lá e vai assinar a newsletter. Vai começar a ler. Eventualmente vai chegar um momento que vai falar, cara, que saco esse conteúdo, que saco o que as pessoas discutem. Cara, essa tribo não é pra mim. É claro que eu tô dando um exemplo muito simples, né? Sim, mas isso significa você fazer em escala, né? Falar não com o Diego, falar com 10 pessoas, assinar 20 newsletters, ouvir 20 podcasts, almoçar 30 vezes. Veja, o que eu fui fazer quando eu fui na Liga Ventures, lá em 2016? Fui fazer isso. Falei, cara, aliás, eu cheguei na Móvel, no iFood, por causa disso. Porque a Inova, lá da Verônica Serra, que era acionista da Móvel na época, me ligou e diz, cara, a Móvel está ficando grande, está ficando sofisticada, a gente precisa de mais de gente que tem essa sofisticação de uma empresa grande, mas que tem a nossa cultura, a nossa cabeça. E eu encontrei algumas startups que disse que você está mentorando, que você está mentorando, que falaram muito bem de você e eu acho que você tem nossa cabeça, nossa cultura. Então, você vê, na hora que... entrou no radar dos empreendedores, entrou no radar do ecossistema, como todo de outros agentes, para daí chegar numa possibilidade de proposta. O que poderia ter acontecido? Eu poderia ter me aproximado lá e falado, cara, que saco, vambora. E aí nunca ia chegar. Por quê? Porque não faz sentido, porque não é minha tribo. Então, esse processo de você ir entrando, ele vai fazendo o quê? Ele vai criando, ele vai te moldando ao longo do tempo, você vai descobrindo coisas que você tem que você não sabia, gostos, paixões, etc. E aí o processo de conexão ele fica natural. Onde é que eu acho que está o erro das pessoas? Elas falam, nossa, aquela empresa lá está crescendo, né? Conversei com uma pessoa que diz que a empresa é legal, que paga bem, que não sei o quê. Eu vou lá. Deixa eu procurar uma vaga. Tá errado. As coisas precisam chegar, cara. Sabe? Precisa ser um processo. Por isso que eu falo assim, passarinho que eu voo com morcego, acorde de cabeça para baixo. Você tem que levantar voo, voar. Vai chegar um momento que você vai pousar e vai dormir de cabeça para baixo. Ou seja, você aprendeu, você está naquele grupo. E aí o processo vem natural. E por que isso é tão importante, Gui? Porque se eu fizer uma entrevista com você e falar assim, cara, o iFood é assim e precisa de tal coisa. Você vai falar, eu tenho. Não, a gente precisa aqui você ter esse comportamento. Não, eu sou assim. Você vai falar que não? O ser humano não vai falar que não. Claro que não, Então, você vê, a entrevista, ela tem pouco valor sob essa ótica. Por quê? Porque tudo que eu te perguntar, você vai falar, eu sou bom nisso. Não, vou fazer, sou assim. O que é diferente é eu falar, cara, eu conheço o cara, tive com o cara, a cabeça do cara é assim, o cara entende esse tema, o cara discute nesse formato. Você fala, porra, esse cara é da minha empresa. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz agora, ao entrar, é falar, cara, eu quero 10 novos empreendedores aqui. Empreendedor que tenha feito algo e se sofisticado no sentido de ser um empreendedor e conseguir gerenciar a complexidade. A empresa é muito grande. Eu preciso dessa sofisticação.
Então, o que o time de people tá fazendo agora? Tá caçando 10 empreendedores. Então, você vê, não é uma entrevista. Cara, aquele cara ali, ó, vendeu a empresa. Ou aquele cara ali tá fechando a empresa. Uhum. O que ele faz? O que ele é bom? Ele é bom em logística? A empresa era isso? Não sei o quê. Pô, que legal, hein? Vou falar. Pô, pega essa referência. Ecossistema, é isso mesmo e tal. Puta, você vê, quando você vai fazer uma entrevista com esse cara, você não tá passando ele num crivo do tipo, você vai se comportar bem aqui dentro, porque os morcegos já vão dizer, ele dorme de cabeça para baixo. Uhum. Entendeu? Faz muito sentido. E, de alguma maneira, você... Já ouvi você falando isso inúmeras vezes, mas acho um tema importante da gente falar que a salvaguarda, no caso do iFood, hoje é primordialmente a cultura da empresa, que é, se eu trouxer o passarinho e ele não dormir de cabeça para baixo, nós vamos virar para ele e falar, passarinho, falou, valeu. É isso aí. Falando assim diretamente, parece assim, nossa, mas é uma empresa muito agressiva, Zero agressiva. como cultura. Por outro lado, parece a coisa mais natural, que é se você estiver convivendo com pessoas que você entende que não encaixam, todo mundo da empresa, no corredor ali, vai, né, na rádio peão, vai falar, e esse cara, e essa pessoa, e essa mulher? Total. Cara, a empresa ela é agressiva em resultado, em crescimento e em inovação. Em cultura, zero. O ambiente é super legal, o turnover é baixo, as pessoas gostam de ficar lá. O que ela é? Né? Quando alguém ouve e diz ela é agressiva, eu falo não, ela respeita. E ela pede respeito. Então, cara, quantas situações da sua vida você se lembra que, sei lá, você tinha um grupo de amigos da escola ou da faculdade e tal, que vocês falaram, porra, aquele amigo nosso lá, cara, ele não faz mais sentido na turma, né? Pô, ele não é legal, ele não conecta mais, o cara não tá bacana, sei lá, algum motivo qualquer. E aí, sei lá, vocês fazem uma viagem sempre, uma vez por ano lá de amigos. E aí fala, cara, e agora? Como é que a gente faz? Não dá pra falar. Como é que vai falar? Fala pro cara que ele não vai ser convidado? Você já deve ter visto isso acontecer por aí. Todo mundo. Acho que todo mundo que nos acompanha já se passou por esse Claro, frio na barriga. Olha a loucura. Você está sendo desrespeitado, no sentido de a pessoa, né, não ser benquista e você tá usando o teu tempo ali de uma forma que você não quer. E vice-versa. E você não está levando para a pessoa a informação correta para que ela tenha a transparência sobre o que está acontecendo. Ou seja, é uma falta de respeito também. Uhum. Então isso para mim chama falta de respeito. Então, o que a gente faz dentro do iFood? Cara, a gente conversa, a gente dá feedback, a gente pede. E a gente sabe dizer, chegamos no fim da linha. Uhum. E, cara, vai chegar isso um dia para mim. Um dia o Diego vai mudar, ou vai desempenhar mal. As pessoas vão ter que chegar e falar, cara, chegou o fim da linha. O que você acha na tua trajetória que falou assim, cara, isso aqui foi chocante pra mim, foi um feedback, eu falei, não sei se eu me encaixei. Teve alguma ocasião? No iFood? No iFood. Cara, não, assim, eu já recebi muito feedback duro, mas eu nunca tive uma sensação de não me encaixei. Acho que a sensação sempre foi, beleza, chato, ruim, eu preciso resolver, agora eu preciso melhorar. Não tinha esse autoconhecimento. Não, só. eu vou te dar um exemplo. Quando o Fabrício falou a primeira vez, segundo semestre de 2020, sobre sucessão, ele falou, cara, a gente estava analisando um grande M&A transformacional, e ele falou, cara, se a gente fizer isso aqui, você que vai lá assumir. E se não rolar, vai ser natural você ficar aqui na minha sucessão e você vai ser o sucessor. Uhum. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou, eu vou te contar o que você é muito ruim. Você é muito ruim nisso e nisso. A gente nunca mais discutiu esse tema. Eu falei, beleza, eu preciso melhorar esse negócio então. E dali pra frente, cara, esse livro é um pouco fruto disso. E fez sentido pra você? Cara, porque é verdade. Não é um ponto sobre olhar e falar, o cara tá me perseguindo. A intenção, cara, toda vez que o feedback tem uma intenção boa, cara, tudo que a pessoa tá te falando, ainda que ela esteja equivocada em alguma coisa, eu não discuto feedback. Eu aprendi, quando eu fui fazer meu MBA fora, essa foi uma das técnicas que eu aprendi lá. Você não discute, você só ouve. Ouve, cara, ouve. Eu sei que vai aqui dentro, você vai ficar com puta de um comichão, você vai ficar puto, você vai ficar louco, você vai começar a mexer sua mão com os seus trejeitos aí que você tem, você vai ficar louco. Cara, absorve aquele negócio, dorme uma noite, acorda no outro dia, vai trabalhar naqueles pontos. E se a pessoa estiver enganada no que ela falou, continua trabalhando. Porque vai ficar mais óbvio. Então é uma questão de percepção. Daqui a pouco fica mais óbvio para ela. Uhum. Sabe? A gente está exatamente agora no ciclo de avaliação do iFood. Aí... E de quanto tempo? De 6 meses. Aí ontem uma pessoa me ligou. Falou, pô, recebi aqui meu feedback. Apesar de ter sido positivo, eu esperava que fosse assim.
ela nem tá na minha linha de report, mas eu falei pra ela, falei, ó, tudo que eu vou te falar aqui tem um nível de superficialidade, porque eu não tô próximo, né? Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, você tem algum problema na intenção da pessoa que te falou isso? Não. Eu falei, então todos os feedbacks estão certos. Eu sei que você tem argumentos para questionar alguns, mas ao invés de focar nisso, foca por que tá gerando uma percepção errada naquilo que você acha que a pessoa tá errada e naquilo que você acha que ela tá certa, vai trabalhar. Vai trabalhar, cara. A intenção da pessoa é boa. Cara, o teu pai, quando te colocava de castigo, não era porque ele queria te ver mal. Ele não queria que você ficasse chorando. Mas ele precisava, né? Então, o que eu quero dizer assim, eu tô pegando o exemplo do castigo, porque o feedback, ele gera um sentimento ruim. Aquele primeiro segundo, e para algumas pessoas aquele primeiro dia, para outras pessoas o primeiro mês, ele é doloroso. Feedback provoca mudança doloroso. E mudança gera dor. Exato. Então pra mim, assim, eu tive vários feedbacks ruins. Vários. Eu fui trabalhar, fui melhorar. Alguns eu não resolvi ainda, porque é normal. Tenho características que não me permitem ser ótimo naquilo e eu tô tentando achar formas de fazer isso. E até achei interessantíssimo numa correlação aqui do que a gente está falando, na verdade, desde o começo, que, de alguma maneira, esses livros aqui, mais do que uma intenção do Diego de escrever, ou somado à intenção do Diego de escrever, era você ir aprender o sueco, né? Entender de novas linguagens e também perceber que em algumas dessas coisas você não era bom. Total. Falou, cara, quando vou falar do executivo cientista, é que, no fim, você percebia que precisava entender mais de IA. Total, cara. Cara, ó, uma coincidência. Dias atrás, encontrei o JP lá da Hotmart. E aí ele falou, pô, parabéns, tal, não sei o quê. E ele falou, cara, a exposição que os livros te davam e tal, de alguma forma era, né, para te ajudar a ter uma figura pública, o que isso eventualmente poderia acontecer. Eu falei, não, cara, não tem nada a ver. Ele falou, por que você escreveu então? Eu falei, JP, eu não vim de tech, cara. Eu não sou um cara de IA na origem. Né? Eu não fiz minha graduação nisso, não comecei minha carreira nisso. Para escrever esse livro aqui, cara, eu entrevistei 50 pessoas de IA. Aprendi pra caralho. Pra caralho. Por quê? Não é sua língua nativa. Não, mas eu aprendi. Porque eu sentei com 50 pessoas, cara, e aí? Tal, isso aqui. Então, é isso que você faz? Então, esse é o processo? Entendi. E o que você faz aqui? Tá. Quando você faz isso aqui, o que você precisa contratar? Como é que é a infra? Tá. Como é que você se relaciona? Por que você tomou essa decisão para direita ou para esquerda? Escrever este livro me ajudou a entender as entranhas do iFood, nesse aspecto aqui de dados, e me ajudou a entender as pessoas que trabalham com isso, me ajudou a entender a cultura das pessoas que trabalham com isso, e me ajudou a entender o trabalho das pessoas. Eu sou o melhor executivo depois disso. Olha só, hein? Cara, esse papo tá fluindo tão bom aqui que depois até vou ficar preocupado com o nosso tempo aqui. Mas eu devacei o livro, inclusive ele tá todo anotado aqui e amassado. Mas eu queria que você aproveitasse esse gancho para comentar um pedaço aqui claro. que você tinha listado. Como organizar a estrutura da empresa nessa pegada? Pegada de centralidade em IA e tudo mais. E os 3 tópicos aqui do final me chamaram a atenção. Liderança funcional, porque parece uma coisa assim, pô, mas toda liderança é funcional e, de alguma maneira, como que isso sim relaciona com a questão de IA? Estabelecer claramente quem é o dono, para não haver confusão, e realocar de modo ágil e flexível os times. O quanto disso aqui é do iFood, a sua experiência do iFood, ou o quanto isso aqui é o que você esperava da nova economia? É o que toda startup que cresce deveria ter? É o que eu espero da nova economia. Você pode estruturar a sua empresa de forma diferente, mas você não pode abrir mão desses 3 elementos. Cara, como é que você abre mão da discussão da liderança funcional? Como é que você pega um líder, independente do que ele faça, e ele não compreende o que está acontecendo com o IA? Se você não compreende, se você não tem um hábito, como é que você está idealizando a solução? Como é que você está testando uma hipótese? Você não... Então, eu costumo dizer para as pessoas assim... Tá cheio de MBAs aí para ensinar o pessoal. O que está faltando? Acho uma bullshitagem a maioria desses cursos aí. Acho uma bullshitagem. Toda vez que eu vejo um curso desse aí que me atinge assim, eu olho o currículo das pessoas. As pessoas não trabalharam com isso, cara. As pessoas trabalham com tecnologia, não tem a ver com IA. São coisas totalmente diferentes. Eu sempre olho, eu fico olhando assim, fico esperando... Quando eu chego na frase que está escrito, eu trabalhei, fiz parte de um time que colocou 20 modelos de machine learning de pé. Não tem. É bizarro. Enfim, então, voltando aqui, eu costumo dizer para as pessoas assim, cara, como é que você está pesquisando, sei lá,
Quando seu filho, você está estudando com seu filho e ele te pergunta um negócio, como é que você está pesquisando para responder para ele, porque você não lembra da época do colégio? Eu vou entrar no Google e jogo. Esse cara não é o líder funcional que vai funcionar. O mundo mudou. O mundo te permite hoje entrar no chat GPT-4 e escrever: estou discutindo com meu filho a era paleolítica. Ele tem 10 anos de idade. Como é que eu explico isso para ele? E aí você vai ter uma resposta com um conteúdo ajustado para você fazer uma criança de 10 anos entender melhor o que você está querendo dizer. Mas o que você faz? Você entra no Google. Cara, você não sacou o negócio. Parece um negócio bobo, mas o líder funcional, se não é a pessoa que tem essa capacidade de adaptação de comportamento, ele nunca está no front, ele nunca está na ponta de lança. Porque ele está sempre dizendo, ainda estou usando, ainda gosto, ainda quero. Que tem a ver com um pouco do que você falou de estou assumindo uma posição de liderança no lugar do fundador e isso vai me exigir de ter uma capacidade de visão do business. Exato. O segundo ponto tinha a ver com ser claramente dono. Isso também tem a ver com, acho que muito da cultura do iFood, porque a gente já falou muito dos jet skis em outras ocasiões, aí, inclusive com o Gurgel, enfim. O quanto agora para CEO, né, na tua posição e agora eu sou responsável por liderar o time todo, mas em particular, pelo que parece aqui, estou trazendo pela leitura do livro, eu preciso passar responsabilidade para os outros. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu falei isso a primeira vez que eu falei no iFood, quando eu assumi lá, eu falei, turma, não esperem de mim tomar as decisões que vocês estão tomando. Não. Eu preciso criar um ambiente, preciso empurrar, preciso subir a régua, mas a decisão é de vocês. Vocês são os donos do que vocês estão fazendo. Vocês são donos do iFood, vocês são meus sócios aqui. Eu repito isso constantemente. Não esperem de mim a decisão. Não esperem do que vocês... Por quê? O máximo que você pode pedir para mim é uma opinião. Eu vou te dar uma opinião se você me pedir. Por quê? Porque senão você não tem cultura de dono. Você tem a cultura do dono, o que é diferente. Mas é que é o, sei lá, 99,9% das empresas com certeza, isso. Com certeza. Adoro a opinião de todo mundo aqui, mas com certeza. É por isso que a gente não, essas empresas montam o quê? 600 comitês. Por quê? Porque todo mundo vai lá pedir bênção pro dono. Para quem... Inovação. Um bom exemplo é inovação. Comitê de inovação. Aí senta 4 professores pardais que parecem que entendem tudo que vai dar certo no mundo. Sério? Para que você precisa de comitê de inovação? Não. Então, cultura de dono não faz um comitê de inovação. Cultura de dono parte do pressuposto que alguém vai criar um ambiente que as pessoas se sintam à vontade para inovar e tenham um bom senso para entender como inovar. Certo? Ou seja, você começa pequeno, é rápido, você itera bastante, você aprende um monte, você envolve mais pessoas para poder colher feedback, e aí você decide se vai continuar, se segue ou se não segue. Isso é cultura de dono. E não fazer um comitê em que você, que é dono, vai lá e diz sim ou não pro PPT que estão te mostrando. Interessantíssimo, porque isso tem muito a ver, de alguma maneira a gente migrando um pouco aqui a conversa mais para dentro do iFood, porque a gente na Liga acabou falando muito para as empresas ultimamente de inovação é uma expectativa, na verdade, de todo mundo ter resultado. E afinal de contas, cara, por que eu inovo? É para um negócio ser longevo, para ter resultado, só que as pessoas materializam o resultado só numa lógica unicamente financista, que é resultado igual a bottom line. Por outro lado, muito da cultura que a gente está falando aqui tem a ver com prática de inovação, com vivência de inovação, e que dá para chamar isso de resultado de, tem uma cultura forte que vai me permitir chegar no resultado financeiro. Queria que você contasse um pouco dessa jornada que você acompanhou de resultado de inovação. Vocês testam muita coisa e são um bom exemplo de, eu estou tranquilo de jogar coisa fora, que não funcionou. Isso é uma coisa, de novo, aprendível, que dá para desenvolver como empresa ou já tem que estar meio que no cerne da companhia? Dá para injetar isso aí dentro da companhia? Dá para injetar com certeza, mas isso depende de uma liderança que concorde com isso. O problema é que a maioria das lideranças mentem sobre isso, porque é do ser humano. Se eu chegar numa empresa que não inova, que parou no tempo, que está lá só vivendo de um produto criado há 20, 30 anos atrás e falar, agora a gente vai inovar, o que você acha que todo mundo vai responder? Óbvio, vamos inovar. Mas não estava no DNA? O pessoal fala muito disso. Que inovação está no DNA? Mas agora a gente vai inovar, mas não estava no DNA? Então, você entende assim? As pessoas sempre vão dizer sim. Porque é óbvio, cara. Tem coisas que você não consegue dizer não. Vamos inovar? Não. Então não dá para falar isso. Demais, Então, o ponto não é o que você fala. O ponto é as pessoas que você tem.
O ponto é esse comportamento, é o mindset que essas pessoas têm. A sua empresa vai ser reflexo disso. Que é, no final, nós estamos falando de cultura, né? E pessoas que não têm esse DNA, o que elas fazem? Elas levam tudo para o número financeiro. Elas confundem inovação com venda. É diferente. Então, eu vou te dar um exemplo. Como que é diferente? Eu vou te dar um exemplo de inovação que eu não consigo saber o resultado financeiro. A gente tem uma característica na operação super complexa, que é o fato de eu ter 2 picos, que é o almoço e o jantar. Né? Então, brinca, é igual quando você vai ao estádio de futebol e sai na hora do intervalo. Você não consegue comprar seu refrigerante. Por quê? Porque 45 mil pessoas entraram na fila de 5 bares. Ferrou. É isso que eu vivo no meu dia a dia. Então, o que a gente fez? A gente falou, cara, a gente vai colocar muito recurso, tempo, pessoas, dinheiro, para desenvolver uma inteligência artificial que é capaz de operar melhor que o ser humano para atender o meu cliente. Né? Ou seja, ao invés de tentar achar uma equação em que eu tenho milhares de pessoas atendendo um cliente no pico, eu consigo trabalhar de uma forma muito mais organizada. E a gente desenvolveu, esse negócio chama ROSE, esse algoritmo. Restaurante. Cliente consumidor. Esse algoritmo chama ROSE. E esse algoritmo, ele performa melhor que o ser humano. Então, quando eu faço os testes AB, esse algoritmo aqui, ele tem um NPS que o consumidor dá melhor do que o ser humano atendendo. Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi escalando a Rose para determinadas jornadas, né? Então, primeiro ela foi lá e cobriu o estorno. Ah, pô, deu um problema, preciso receber de volta. Então, ela é quem faz essa interação e ela é quem toma a decisão e estorna, dá o comando do estorno para a pessoa receber o dinheiro dela de volta, né? Cara, qual que é o resultado financeiro desse negócio? Eu não sei. O que eu sei é que um bom atendimento faz com que uma pessoa não considere me trocar como plataforma e, portanto, ela fica mais no iFood e, portanto, ela se torna um cliente mais orgânico. Portanto, eu não preciso fazer uma estratégia de marketing, de subsídio para poder atrair aquele cliente. E provavelmente eu também aumento a frequência. Esse cara comia em média 5 vezes no mês e agora ele está indo para a sexta. Você não consegue fazer esse tracking. Você concorda que é impossível fazer esse tracking? Perfeito. Porque este cliente foi atendido, ele está aumentando. Você não consegue fazer um tracking perfeito porque existem outras variáveis. Né? Pode ser que ele tenha sido mal atendido, mas ele agora mudou para um lugar que ele... ou está trabalhando num lugar que obrigue ele a pedir mais. Você não consegue isolar esses efeitos. E que no mundo volátil que a gente está e complexo, fala assim, ó, talvez funcionou ali, mas eu não posso ser determinista que dali para frente... Total. Cria um viés, né? Total. Então, te pergunto, consigo fazer um cálculo financeiro aqui? Não consigo. O que eu consigo é ter certeza que, dado que eu conheço do meu cliente, do meu negócio, isso aqui gera um impacto. Então, é um impacto bom? Então tem que fazer. 2, operacionalmente a minha empresa fica mais leve no sentido de conseguir dar conta de uma demanda que engargala. Sim. Então por que eu não vou inovar? Mas eu não consegui fazer o cálculo. E nem vou fazer um cálculo. Por quê? Porque, cara, a quantidade de premissas que você tem que pôr num cálculo, ela faz com que o resultado seja ruim. Né? Se você tiver 20 premissas para poder chegar num resultado, e para fazer esse tipo de cálculo, você tem que fazer isso. Agora, cara, eu faço isso aqui em 200 situações todo mês na empresa. 200 tentativas de criar coisas. Vou ficar fazendo cálculo para isso? Não. Eu preciso do bom senso de saber que se o resultado for bom, ele é um resultado relevante, significativo para a empresa. Daí, com isso, você está meio que evidenciando que criar uma cultura de inovação, como vocês têm no iFood, ela retorna se você pegar o lado financeiro. Exato. Mesmo invalidando um monte de experimentos, um monte de coisa. Então, o que explica que a minha empresa cresce todo ano, a minha retenção é muito boa, que eu tenho capacidade de abrir negócios adjacentes e fazer esse transbordo do cliente de uma vertical para outra? O que explica? Vários fatores. Minha marca, minha qualidade de serviço, as inovações que eu faço para dar sustentação para a qualidade de serviço, entre outras coisas. Não consigo isolar. Agora, a empresa está tendo sucesso, certo? Então, os fatores aqui estão funcionando. E o que é mais legal? O iFood não é o negócio primordial do iFood, que foi o marketplace, a ligação do restaurante com o consumidor. Hoje, é 40% do iFood.
ele continua crescendo Uhum. e é só 40% do iFood. O que significa que eu estou sendo capaz, com tudo isso, de criar novos negócios, fazer os clientes entenderem outras jornadas, outras experiências e por aí vai. Se eu posso interpretar isso que você está falando de outra maneira, se inovação não fosse determinante para o teu negócio, você ia ter um business Com certeza. 60% Com certeza. menor, Com certeza absoluta. mesmo crescendo. Com certeza absoluta. Aí o gringo, com dinheiro, já teria entrado no Brasil, porque eu estaria pequeno, Perfeito. já teria entrado no Brasil com muito dinheiro e me achatado. É isso que ia acontecer. O tempo corre aqui e ele é implacável nessa hora. Cara, teria muitos assuntos. Ó, é a brincadeira que o pessoal faz na internet, né? Esse aqui é o LigaCast e é óbvio que o Diego vai voltar outro dia pra gente falar muitas outras coisas. Com certeza, Porque sempre. tem muitas coisas mesmo e acho que nem deu pra entrar em toda a seara aqui. Mas tocamos nos pontos que eu achei mais marcantes, que eram curiosidade, porque a gente tem falado com muita audiência de liderança e a preocupação sempre é com a minha carreira, como que eu posso, talvez, me espelhar no movimento que o Diego fez e, ao mesmo tempo, estou numa cadeira relevante de executivo ou executiva e como é que eu faço para isso aqui virar um iFood ou virar uma empresa da nova economia? E acho que você deu inúmeros insights até agora. Queria fechar, a gente geralmente traz um momento Deu Liga, que é algum projeto legal que você fez conosco, ou num projeto que você fala, cara, isso aqui foi a minha marca no iFood e que você se orgulha. Falou, cara, foi diferente. Ah, cara, acho que tem duas. Assim, eu vou falar dos dois momentos. Acho que o Deu Liga, assim, vocês foram muito importantes, são muito importantes para a gente abastecer o nosso funil e ter certeza que a gente está tendo capacidade de enxergar tudo que está sendo criado Brasil afora. Uhum. Ou seja, vocês nos ajudam a reduzir a nossa miopia, né? Que é natural. Você vai ficando grande, você vai tendo problemas, você vai olhando mais para o seu dia a dia e tal, você vai ficando meio míope. O que fez muita empresa não ver determinados movimentos e serem disruptadas ao longo da história, né? Então, aí o Caíto e Chili Beans vão criar o óculos Liga Ventures, então, reduzindo a miopia das empresas. boa, tá aí, ó, um produto, ó. Inovamos aqui, ó, no podcast. Foi sem querer, não tem nem chat GPT, não resolveria. Cara, e eu acho que uma grande marca minha no iFood foi conseguir sentar numa cadeira que tem tudo para poder atrapalhar crescimento e inovação e não ter atrapalhado crescimento na inovação. A cadeira que eu sentava antes, uma delas, né, que é a financeira, geralmente é quem atrapalha isso. Ah, é? Por Geralmente. quê? É o cara que vai falar, cadê o payback? Cadê o VPL? Na inovação, não no negócio core. Claro. É o cara que não consegue operar com ambidestria. Putz, isso aqui é core, eu tenho que trabalhar mais eficiência, eu tenho que olhar mais no detalhe, porque eu preciso trazer o resultado daqui. Pô, isso aqui está crescendo, acelerado, eu não vou entrar na discussão aqui, mas vou acompanhar o Unit Economics de longe. Puta, no momento certo eu vou entrar nessa discussão. Puta, aqui eu vou fazer o meu time, a contabilidade, cara, ser perfeita. Aqui eu vou entender que eu vou ter imperfeições, porque eu não quero esse time preocupado com a discussão contábil nesse momento. Você acha que o CFO, geralmente, ele sofre de uma síndrome do Shark Tank, assim? Com certeza absoluta. E em vez de ser mais A grande maioria cofundador? deles. A grande maioria deles. As minhas discussões são ruins com CFOs que eu converso. O cara me pergunta como é que eu calculo VPL de inovação. Você tá de sacanagem, cara. Você tá de sacanagem. Como assim, cara? Como assim? E como que ele justifica? Então, dado que ele tá lá, o que é a postura que ele precisa ter? A postura é, cara, eu tenho que entregar o orçamento. Você vê, a cabeça é uma cabeça de entregar o orçamento. Eu tenho um orçamento. É claro que você tem que entregar o orçamento no final. Mas a forma que você faz precisa simbolizar algo na empresa. Precisa simbolizar que a empresa tem que seguir, cara. A empresa tem que pensar, a empresa tem que inovar, ela tem que testar. Você tem que criar esses mecanismos para ajudar a empresa a fazer isso. E não ficar mandando Excel, comparando o orçamento orçado realizado do mês passado de uma linha que vale nada e que subiu 100% e a pessoa precisa mandar uma explicação. Sério? Porra, não é possível. Você não consegue trabalhar com essa incerteza? Uhum. Trabalhe com essa incerteza. Será que você vai ficar cobrando o cara lá do seu time comercial que está na ponta pegando os produtos e vendendo com discussões burocráticas? Você precisa aprender a trabalhar isso para dentro. Deixar o time solto. Essa é a minha grande marca lá dentro. CFO tem pares dele, assim, o pessoal que está criando resistência na empresa? Ou é o CFO o principal vilão aí da história? Ele é o principal, cara. Porque ele é o cara que acha que a figura dele é ser o chato todo dia para poder entregar o resultado. Não. A figura dele é ajudar a empresa a achar a inclinação certa para entregar o resultado do ano.
Mas não, o cara fica lá... Não, tem que mandar essas 300 informações, tem que fazer essas 400 reuniões com a tesouraria, tem que... Não, cara. Uma das grandes marcas minha foi fazer da área financeira algo tão digital, tão organizado do ponto de vista de dados, que eu consigo fazer muita coisa por conta própria sem ter que falar com as áreas. Deixa as áreas fazerem o que elas têm que fazer. Sensacional. Pra gente fechar, Diego, a gente geralmente pede um momento, se liga, o pessoal já deve te acompanhar aqui loucamente nas redes sociais, é muito seguido. Então, queria trocar, em vez de você dar dicas de como te acompanhar, porque daí Instagram, LinkedIn, enfim, super ativo. O que a gente pode esperar de próximos passos do iFood, agora que o Diego está sentado lá na liderança? Cara, a gente vai acelerar mais esse processo de formatação de um ecossistema, o que significa que as pontas de contato elas vão ganhar cada vez mais umas com as outras. Isso significa que mercado, pet shop, farmácia vai ter uma relevância maior, ou seja, permitindo, por exemplo, o entregador fazer mais entregas, não só naqueles picos. Então, portanto, fazendo essa renda estar mais diluída num período de um dia. É notório, né? Às vezes você faz um pedido no delivery e daí já, opa, mas não quer aproveitar para fazer mercado? Né? Exatamente. Então, a gente vai acelerar muito esse processo. A fintech vai ter um valor muito grande para ser essa grande cola nesses pontos de contato. Então, a gente está testando já uma maquininha no salão físico em que a gente integra com a base de dados do iFood online. E isso dá para o restaurante muita flexibilidade para trabalhar o CRM dele, porque ele está vendo uma informação única, né? Então, aqui vai ter um grande ponto também, super importante. E, por fim, a saída, né, pro offline. Né? Ou seja, eu abro uma outra avenida de geração de tráfego para o restaurante. Antes era uma avenida online e agora eu estou abrindo essa avenida offline. Cara, muitíssimo obrigado. Seja mais do que bem-vindo. É um prazer sempre falar contigo. Obrigado. E certamente para a audiência aqui vai ter sido enriquecedor demais. Valeu demais. Galera, fechando aqui com chave mais do que de ouro, chave de diamante. A primeira temporada 2024 do LigaCast. Trouxemos aqui inúmeros líderes. Tá aqui na playlist para você acompanhar, seja no Spotify ou no YouTube. E a gente vai ter, na próxima temporada, muita gente para falar da parte prática de gestão da inovação. Como conduzir os projetos. O Diego contou muito da cultura aqui. Certamente sua empresa está procurando mexer na cultura, mas está procurando novos produtos. Enfim, muitos mecanismos. E daí, na próxima temporada, a gente vai trazer mais convidados incríveis. E já vou reforçar, o Diego vai estar aqui conosco futuramente para falar de mais assuntos aqui sobre gestão de inovação. Um grande abraço, fica ligado, esse é o LigaCast, seu podcast que traz inovação como resultado real nas empresas e na sociedade. Um grande abraço.